Fala palestra, Palmeiras que está embarcando para a Argentina agora à tarde para encarar o seu próximo desafio na temporada, onde vai enfrentar o River Plate fora de casa pelas quartas de final da Libertadores. O River Plate que está bem na temporada, viu pessoal? A imprensa aí estava colocando toda aí a responsabilidade da vitória em cima do Verdão, mas o River já está 12 jogos invictos. A última derrota desse time argentino foi lá no Mundial, é isso mesmo, perderam para o Atlético de Madrid e agora vem de 12 jogos aí consecutivos sem derrota, mas é aquilo, torcedor palmeirense, tabu foi feito para ser quebrado, né? O Palmeiras é um dos visitantes mais indigestos aí do futebol brasileiro e também sul-americano. Tenho certeza que o Verdão pode conquistar uma vitória para jogar com mais tranquilidade na volta no Allianz Parque. Eu separei aqui um corte da programação da All Sport com o programa de primeira, onde o PVC e o Flávio Latifi trouxeram todas as notícias e atualizaram as informações do Verdão dessa terça. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e incentivar o canal. Então vamos para o programa. Do jogo entre River Plate e Palmeiras? É isso, meu amigo Flávio Latifi? Porque o Abel Ferreira tá com o time todo à disposição e isso é raro, né? Uma boa tarde para você. Pois é, o Abel Ferreira, até o Bruno Rodrigues, né, que completou quase 600 dias sem jogar, voltou aos gramados contra o Internacional e deve viajar à Argentina. O Palmeiras já treinou no final da manhã de hoje e viaja para a Argentina no final da tarde, previsão de chegada hoje à noite. Muitos palmeirenses queriam saber se o Palmeiras ia treinar por lá, né, para poder prestigiar os jogadores, mas isso não vai acontecer. O Palmeiras não tem nenhum treino programado na Argentina e o clube na última segunda-feira fez a atualização na lista de inscritos dos atletas na Libertadores, né? Saíram Vanderlan, o Matheus, goleiro que foi pro Alverca, e o Naves, entraram Andréas Pereira, né, o tão aguardado Carlos Miguel e Jeff Ten. Então os reforços que chegaram depois na janela poderão estar em campo, e aí a expectativa maior fica em relação ao time que vai jogar, né? Porque o Andréas Pereira ele só atuou contra o Inter mais de 20 minutos, por volta de 20 minutos, e não atuava desde junho. Então fica a expectativa se vai ser ele ou o Evangelista na posição de segundo volante, e na lateral direita o Kelvin, que passou de passagem pelo Giai, ganhou a posição pelo lado direito, ou o Giai, porque o Abel Ferreira utilizou o Giai nos compromissos que o Palmeiras teve contra o Universitário nas oitavas de final e o Kelvin no Brasileirão. Por se tratar de um jogo fora de casa, existe essa questão, né, já que o Kelvin é um lateral muito mais ofensivo. E onde a gente está vendo o Maurício aí na meia direita, também tem uma dúvida, né, porque o Maurício retornou de lesão justamente no jogo contra o Inter, o Rafael Veiga, que poderia fazer a função, também retornou de lesão, e o Facundo Torres foi o titular no jogo contra o Inter, deu uma assistência para o Vitor Roque. Então é outra posição que fica a depender do que o Abel vai decidir. O Palmeiras está muito confiante para esse jogo, né? Nos últimos 7 jogos são 5 vitórias e 2 empates, mas como o PVC vem alertando durante a semana, o River numa fase muito boa, não perde há 12 jogos jogando em casa, então é um duelo bem complicado pro time do Palmeiras. É isso aí, Flávio Latifi. Fica aqui com a gente, PVC e ex-Palmeiras. Eu fiquei olhando a possível escalação do River Plate, não tem o Galopo está suspenso, não joga, mas tem o Maxi Salas que estava que acabou de ser contratado, que entra para fazer o lado esquerdo do Racing, foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. Ele fazia o lado esquerdo, então é uma característica de ataque do River que pode permitir isso que o Latifi citou, de jogar o Giai para defender um pouco mais, o Giai fazer uma saída de 3, mas o que está acontecendo com o Palmeiras normalmente é que a saída de 3 é com o Aníbal, e por isso ele estica os dois laterais, e por isso o Kelvin é mais importante do que o Giai. Só que vai ter que marcar o Salas. Em teoria, se o River jogar com 3 zagueiros, como se projeta, com Quinteiros e Nacho e Enzo Pérez por trás, você faz a marcação com os 2 volantes e libera os 2 alas para bater ala com ala. Só que no fundo vai ficar 2 atacantes,
o Driussi e o Salas para os 2 zagueiros. Então talvez o Abel pense um pouco em alternativa com o Giai mais defensivamente. Acho que não. Acho que ele vai tentar marcar a saída de bola. A melhor característica do Palmeiras hoje é pressionar a saída de jogo do adversário. Quando pressiona, recupera e define, como foi contra o Internacional, o Palmeiras torna os jogos mais fáceis. Tem sido muito mais fácil para o Palmeiras fora de casa do que dentro de casa. Só que para o River tem sido muito mais fácil dentro do Monumental de Nunes do que fora. São 15 partidas de invencibilidade do River. 8 vitórias e 7 empates. O River não perde desde fevereiro, quando caiu 2-0 para o Estudiantes. Justamente o adversário que venceu no último jogo em La Plata no final de semana. Não dá para ter certeza do que ele vai fazer. Muita gente falando que vai jogar o Lucas Evangelista. Eu acho que é a hora do Andréas, para ter um pouco mais de controle da bola. Mas vamos ver o que ele vai fazer amanhã. O jogo não é simples. Muita gente olha para o retrospecto. O Palmeiras eliminou o River nas semifinais de 99 e nas semifinais de 2020. Não é aqui que está o pronto. Bom, esse River é bem forte, né, PVC? A gente vê a escalação ali, são 3 jogadores campeões do mundo, né? O Armani, que era goleiro reserva, tudo bem, mas o Acunha e o Montiel também. Então, assim, é um time muito forte que no Mundial de Clubes, que foi o último grande campeonato dele, não foi bem, né? Acabou sendo eliminado na fase de grupos. Também. Foi a última derrota, 2-0 contra a Inter de Milão, mas é um adversário muito complicado para o Palmeiras, até porque existe um componente de todo o ambiente que se cria ali de Libertadores também no Monumental de Nunes, né? Muito bom. Só para eu passar aqui o recado pro pessoal que está assistindo a gente, onde acompanhar esse jogo? Você palmeirense, você que gosta de futebol, quer acompanhar um grande jogo de futebol nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o jogo no Monumental de Nunes, transmissão da TV Globo, GE.TV, ESPN e Disney+. O que mais, Latif, você tem daí do Palmeiras? Abel tá mais calmo, tá mais tranquilo? Pois é, com essa vitória no final de semana contra o Internacional, todo mundo cobrava o Palmeiras por um desempenho melhor jogando diante do seu torcedor, e a vitória contra o Internacional não deixou nenhuma dúvida em relação a isso. O Palmeiras teve um primeiro tempo de almanaque, todo mundo comemorando bastante, e o jogo mostrou muito como o Palmeiras tem poucas questões a resolver, né? A dupla de ataque é unânime, né? Vitor Roque e Flaco Lopes se complementam muito bem. O Felipe Anderson, depois de quase um ano, né, ele ressurgiu no Palmeiras, não teve destaque nenhum no ano passado e esse ano tem sido importante, fez um dos melhores jogos com a camisa do Palmeiras contra o Inter. O meio-campo também, mesmo com a saída do Richard Rios, o Lucas Evangelista conseguiu assumir essa vaga. Então é um Palmeiras que não tem muito mistério. Sobre o River Plate, o Galhardo ele reinventou o time nesse final de semana contra o Estudiantes e colocou 3 zagueiros. O Palmeiras já utilizou a formação nessa temporada, agradou alguns e outros nem tanto, mas o River, ele, como o PVC falou, tem a dúvida no meio campo. A gente colocou o Castanho, volante colombiano, né, com passagem pela seleção, ele é o nome mais provável. E na zaga, o River ele usou o Portillo, que é um jogador que ele consegue fazer tanto o meio campo como a lateral, então ele é quase um líbero nesse time do River Plate. E o Galhardo, na coletiva de imprensa, ele chegou a dizer que a vitória contra o Estudiantes era tudo que o River precisava para encarar esse jogo contra o Palmeiras, que vai ser uma disputa muito dura, e alertou sobre o ataque, né, do Palmeiras, que tem sido letal nos últimos jogos, e essa formação de 3 zagueiros pode até ser uma resposta ao que o Galhardo tem visto do time do Palmeiras, né, um time bem ofensivo, e que fica a questão se vai tentar sufocar o River jogando fora de casa, como fez contra o Internacional, ou se vai adotar uma postura mais defensiva, utilizando o Giai pelo lado direito, né, o meio campo com Aníbal e o Lucas Evangelista, para tentar parar o ímpeto do River jogando no Monumental para mais de 80 mil torcedores, ingressos esgotados para o jogo de amanhã entre Palmeiras e River Plate. Tem 2 coisas curiosas aqui. Uma é essa formação do River, que é mais defensiva, mas o Portillo pode ser volante para marcar o Lopes e pode ser terceiro zagueiro, porque o Lopes é um
é um jogador importante para bola aérea, para a primeira bola, para ganhar no alto, mas quando o Palmeiras tem a bola, ele é ponta de lança, ele não é centroavante. O Vitor Roque é um centroavante de movimentação. O Portillo foi volante do Tajeres, no ano passado enfrentou o São Paulo. Ele pode sair para caçar o Lopes ou pode voltar como líbero. Sim, o Palmeiras não está reclamando, mas o fato de você jogar na data FIFA o jogo atrasado, é verdade que o jogo foi adiado lá da rodada anterior ao Mundial de Clubes, a pedido dos clubes que iam para o Mundial. Sim. Então o Palmeiras está pagando o preço agora, mas vai jogar na data FIFA, provavelmente sem Gustavo Gomes, provavelmente sem Facundo, sem Piquerez, sem Emi Martinez, talvez sem Flaco Lopes e sem o Everton. O Everton talvez não, porque não foi convocado na última lista, nas listas do Ancelotti. Mas vai jogar desfalcado, porque é data FIFA. Lógico. O PVC. Diga. E outra questão é até a dupla de ataque, né? Porque o Vitor Roque, nessa fase que ele tá, por que não ser testado na seleção brasileira? Imagina o Palmeiras jogando o jogo contra o Juventude com a dupla reserva de ataque, que hoje seria Bruno Rodrigues e Luigi. O Andréas foi convocado na última data FIFA também. Então, pode chegar até 8 nomes, né? 8 desfalques do Palmeiras nesse compromisso marcado na data FIFA. Vocês falaram aí do Evangelista e também o Andréas, né? Muda muito o time com os dois jogadores, um ou outro? É difícil a gente saber como é o Palmeiras do Andrés, porque a gente viu ele 15, 20 minutos só, né, no último jogo. Mas é um jogador com mais uma chegada mais ofensiva, um trato melhor com a bola, um controle melhor de bola. O que eu me pergunto, e acho que talvez seja uma pergunta que seja feita aí nos próximos dias, é se não dá para jogar com os dois, né? Acho que talvez exista uma configuração em que se possa jogar com o Lucas Evangelista e com o Andrés Pereira, porque o Lucas Evangelista entrou muito bem no time, né? Poucos torcedores do Palmeiras ainda se lembram com tanta saudade do Rios, né? Porque ele já entrou ali fazendo uma função interessante, mas de qualquer forma, contra o Inter, né? Exatamente. De qualquer forma, o Andrés Pereira traz muita qualidade também para o time, né? Acho que tentar encaixar os dois talvez seja um passo para o futuro. Hoje, o PVC dizia que o Andrés talvez seja mais interessante contra o River, né? Para dar esse controle de bola. Mas também tem o fato de o Andrés ter jogado pouco, né, com o time. Então não sei se o Abel vai querer colocar um jogador que tem só 20 minutos com o time titular. O que está se falando é que o Lucas Evangelista deve começar o jogo como titular. A gente vai ter certeza disso só uma hora antes do jogo. Isso não está definido, né, Latifi? Não existe uma definição em relação a isso, né? O Andrés, no treino de ontem, participou normalmente. A TV Palmeiras até divulgou um vídeo dele batendo falta e foi bem, fez 2 gols nas 2 tentativas que teve. Só que essa questão do tempo é importante, né? O Abel ele chegou a dizer que reforços dessa magnitude, como Andrés, Vitor Roque, nem precisava ser consultado, que quando ele chegasse ao elenco ele já colocaria para jogar. Aconteceu isso com o Vitor Roque, mas é difícil imaginar que aconteça isso com o Andrés, né? Porque ele só teve poucos treinos com o Abel, não teve nenhuma semana de treino com o Abel. O Evangelista está muito bem e essa falta de minutos pode fazer diferença, mas como você falou, Diego, o Thiago, existe uma configuração onde pode jogar os 3, pode jogar Aníbal, Evangelista e Andrés. O Andrés fazendo um papel mais ofensivo na vaga do Maurício no campinho que a gente mostra. Então, é uma opção também, mas um pouco menos provável, né? Essa falta de tempo do Andrés para esse jogo de ida pode ser determinante. Agora, se ele vai bem hoje no River, no jogo de ida, e também atua minutos no jogo contra o Fortaleza, que o Palmeiras tem entre a ida e a volta, pode ser que na volta ele seja o titular da posição. Estava vendo aqui números, você que gosta bastante, PVC, já foram 3 duelos River e Palmeiras em mata-mata pela Libertadores, né? 2 pela semifinal em 99 e 2020 e encaminhou o título do Palmeiras, né? Fica aí um bom retrospecto. Esse é o terceiro, né? É o terceiro agora. Esse é o terceiro, o terceiro agora. Isso, terceiro agora. 2020, 2019, eu fiz os 2 jogos no estádio, Monumental de Nunes 1x0, gol do Bert, o Marcos fechou o gol, o River ganhou de 1x0 só, e depois o 3x0 foi o maior jogo da carreira do Alex, 2 gols do Alex, um jogo extraordinário do Alex,
Depois, em 2020, na pandemia, o Palmeiras jogou em Avejaneda, era o time dos Três Porquinhos. O Latifi sabe o que é o time dos Três Porquinhos. Os Três Porquinhos eram o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Danilo, os três juntos. os três crias da academia, juntos. O Palmeiras meteu 3-0 em Avejaneda, o jogo não foi no Monumental, porque estava em reforma. E na volta um sufoco, 2 gols anulados, bem anulados pelo VAR, mas no limite. E o Palmeiras perdeu 2-0 e saiu classificado. O Abel naquele jogo saiu abraçado com o Marcelo Galhardo, conversando com ele. O Galhardo estava com uma cara de que não estava gostando muito da conversa. Saiu, aparentemente, o Abel homenageando o Galhardo, falando sobre a qualidade do time do River. E daí o River tinha ganhado o jogo e perdido a classificação. Logo depois o Palmeiras ganhou do Santos 1-0, gol do Breno Lopes, e ganhou sua segunda Libertadores. Mas como diria Jardel, clássico é clássico e vice-versa. É difícil, né? Claro que o retrospecto sempre traz ali um incentivo, né? Traz uma energia, né? De repente, se olhar para trás, ver que é possível fazer, né? É possível ir não no campo do River, porque não foi no campo do River, mas é possível ir na Argentina e ganhar do River de 3-0. Né? Eu estava contando pro Thiago a história porque o assessor do River te mandou um monte de mensagem agora, não foi? Mandou, com informações e tal, exatamente. Eu estava contando a história para ele da semifinal de 99. Que eu cobri, tinha uma série de jornalistas brasileiros que chegaram a Buenos Aires no final de semana, porque teve River Plate de Tajeres, River Plate de Ginásio La Plata, no Monumental de Nunes. Então a gente chegou para fazer o jogo River Plate e Ginásio La Plata, ficamos para segunda-feira, o jogo era só na quarta. E aí na segunda-feira a gente foi perguntar para o assessor de imprensa, que era o Beto Gonzalez, chamava-se. Beto Gonzalez. E o técnico do River era o Ramon Dias. E perguntamos ao Beto, Ramon Dias vai dar entrevista coletiva hoje? E Beto respondeu, não sei, eu não hablo com ele. Hablo com ele. Tava bom o clima, né? Do clima maravilhoso, né? Não fala com ele. Maravilhoso. Deixa eu te perguntar, tem gente falando aqui no nosso chat agora há pouco que o River bate demais. Vocês concordam que é um time que não bate? Acho isso. Acho que o River não está montado. O River está tentando se remontar, se reestruturar. No ano passado tomou um chocolate do Atlético no 3-0 na Arena MRV. Depois empatou 0-0. Foi um jogo relativamente violento, sim, em Nunes. Porque o River não estava bem. Mas o River vai tentar jogar futebol. Vai tentar ser um time que joga futebol. Não é um time violento. Mas se precisar, né, PVC? Tem, né? Tem Pablo Dias, tem Acunha, Enzo Pérez, tem gente que sabe ir pro choque, né? É um time, caso o jogo vá para esse contexto, né? O River tem jogadores que estão acostumados a jogar um jogo um pouco mais físico, digamos assim. A gente tem uma tela aí com o retrospecto do River Plate, né? Invencibilidade do River, pessoal. Vamos colocar aqui pra gente dar uma olhada nesses números. Não sei se já tá aí na mão pra gente conferir, mas são 12 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 20 gols marcados e 6 gols sofridos. Tá invicto a 12 jogos. O River não perde desde o Mundial de Clubes, dia 25 de junho, contra a Inter de Milão, exatamente, PVC. E em casa, são 15 partidas, 8 vitórias e 7 empates. Desde fevereiro, o River não perde no Monumental de Nunes, hoje estádio MAS Monumental. Hoje o maior estádio da América do Sul. O Monumental hoje é maior que o Maracanã. E quase tão impressionante quanto a invencibilidade do River desde o Mundial de Clubes, são 6 gols em 12 jogos, né? É um time que leva poucos gols, né? Fala, Palestra, acompanhamos aí a programação, onde o Verdão vai encarar o seu próximo desafio, né? Vai ser fora de casa, amanhã, torcedor, tá chegando, hein? Jogo decisivo, na minha opinião, um dos jogos mais importantes aí da temporada. Isso porque o Palmeiras quer muito ganhar essa Libertadores. O Palmeiras fez uma fase classificatória com 100% de aproveitamento, tá numa grande fase, inclusive vem de uma sonora goleada em cima do Internacional. O Palmeiras vem com bastante moral para esse confronto. O River, como a gente viu aí no programa,
programa, também está vivendo uma grande fase, né? Vem de 12 jogos seguidos aí invictos. A última derrota do time argentino foi lá no Mundial, dentro da sua casa. Faz 15 jogos aí que eles não perdem, mas é aquilo, torcedor. Palmeiras vai com tudo para cima desse confronto. Palmeiras tem mais de 77% de aproveitamento jogando fora de casa. Esses números são pelo Campeonato Brasileiro, onde o Verdão de 10 partidas venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas uma para o Cruzeiro. Palmeiras também está quebrando alguns tabus aí fora de casa, venceu o Fluminense fora de casa, o Botafogo e o próprio Internacional no primeiro turno. É isso aí, torcedor. Apenas uma dúvida ali no meio-campo palmeirense. Isso por conta dos nossos volantes, né? Não se sabe se vai entrar com o Lucas Evangelista. O PVC aí no programa cravou que vai ser o Lucas Evangelista, que vai ser o titular do Verdão nessa partida. Mas eu acho que o Andrés Pereira também tem todas as condições aí de exercer essa função. Os dois juntos, eu acho que o meio-campo do Palmeiras perde um pouco de pegada, viu? E esse jogo vai ser fundamental, o Palmeiras ter um meio de campo muito marcador, um meio de campo ali que não dá espaço para o time argentino. Parece que eles vêm ali num esquema de 3 zagueiros, com 5 jogadores ali no meio de campo. O Palmeiras para essa partida não pode perder o meio de campo, viu, torcedor? Abel Ferreira precisa implementar um meio campo do Palmeiras bastante forte. Quem sabe até poder espelhar aí o time do River, vai ser uma tática bastante interessante. O Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele estudou demais o time do River Plate. O Palmeiras vai com tudo também, com a sua dupla de ataque, tá dando o que falar na temporada. O Vitor Roque tá mostrando bastante qualidade, já marcou 3 gols ali na última partida contra o Internacional. Primeira vez que ele faz isso no mesmo jogo. E é aquilo, torcedor. Palmeiras bastante empolgado, é um time que tem bastante casca. A gente sabe ali que jogar no Monumental de Nunes, com mais de 80 mil torcedores, não é fácil. Mas como eu falei aqui no vídeo anterior, Palmeiras é um time preparado, um time bastante cascudo e pode representar demais aí a torcida palmeirense. E aí, torcedor, você assinaria um empate antes dessa partida aí contra o River Plate, fora de casa pela Liberta? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.